Como aumentar o seu próprio salário, de Napoleão Hill. Capítulo 6. Aplique o esforço individual organizado. Este capítulo dá início à análise de uma das características distintivas de todos os líderes bem-sucedidos. Também é uma característica distintiva do americanismo, tão importante que foi assegurada a todos os cidadãos americanos pela Constituição dos Estados Unidos. É o privilégio da iniciativa individual, uma qualidade não menos essencial na conquista do sucesso pessoal do que a definição do objetivo. Sem dúvida, o privilégio de exercer a iniciativa própria de último que qualquer americano ambicioso gostaria de decidir. Pois é óbvio que sem esse privilégio é impossível alcançar realização notável em qualquer vocação. Nós, o povo dos Estados Unidos, demos ao mundo inteiro um exemplo valioso do exercício da iniciativa pessoal nos campos da indústria, comércio e profissões liberais. Devemos a essa qualidade, talvez mais do que qualquer outra, o direito de afirmar que este é o país mais rico e livre do mundo. O tema do esforço individual organizado, como apresentado neste capítulo, descreve os métodos pelos quais se pode fazer uso proposital e rentável do direito e responsabilidade do exercício da iniciativa pessoal. Nenhum privilégio pode ser de grande benefício para ninguém, a menos que seja organizado em um plano definido e colocado em ação. Andrei descreve os métodos pelos quais a iniciativa pessoal pode ser organizada e utilizada para a obtenção de fins determinados. Pergunta: você afirmou que o esforço individual organizado é o sexto dos 17 princípios da organização individual. Pode analisar esse princípio, a sua relação com a realização pessoal? Resposta: muito bem, vamos organizar dizendo que a iniciativa pessoal pode ser comparada ao vapor da caldeira, no seguinte aspecto: é o poder pelo qual os planos e os objetivos são colocados em prática. É a antítese de um dos piores e de todos os traços humanos, a procrastinação. Os homens bem-sucedidos são sempre reconhecidos como homens de ação. Não pode haver ação sem o exercício da iniciativa. Existem duas formas de ação, ou seja, uma, aquela realiza a partir da necessidade, e segunda, aquela exercida por escolha, voluntariamente. A liderança se desenvolve desta última, resulta da ação em resposta às próprias motivações e desejos.
Ponto. Pergunta: você diria que o direito de iniciativa individual está entre as maiores ou melhores privilégios do que desfrutamos como cidadãos dos Estados Unidos? Resposta: não está apenas entre os maiores, ou o maior. Este privilégio foi considerado de tão grande importância que foi expressamente garantido a todos os cidadãos dos Estados Unidos na Constituição. O privilégio de exercer a iniciativa individual é de tão grande importância que todas as empresas bem gerenciadas reconhecem e recompensam adequadamente os indivíduos que mostram aptidão no uso da iniciativa própria, na melhoria da empresa. É pelo exercício da iniciativa pessoal que o trabalhador mais humilde pode tornar-se indispensável em qualquer negócio. É pelo exercício desse privilégio que os mais humilde dos operários pode se tornar o proprietário da empresa em que trabalha, ou chegar a ser proprietário do seu próprio negócio. Ponto. Pergunta: pelo que diz, entendo que você acredita que o privilégio de agir por iniciativa própria é um trampolim mais importante em todas as conquistas individuais? Resposta: nunca soube de ninguém que tinha alcançado sucesso notável sem agir por iniciativa própria. Sob nossa forma de governo, o sistema industrial, todos os homens são recompensados de acordo com o serviço que prestam, por iniciativa própria. Ninguém é obrigado a fazer nada contra a sua própria vontade, mas o modo de vida americano é tal que incentiva todos a se promoverem por seus esforços a qualquer posição que desejam. Aqueles que organizam seus esforços naturalmente chegam à frente mais rápido do que aqueles à deriva sem uma meta ou objetivo definido. Ponto. Pergunta: deve haver certas qualidades definidas na liderança que os líderes bem-sucedidos desenvolvem e aplicam. Você pode citar as características que consideram essenciais para o desenvolvimento da liderança? Resposta: pela minha experiência, observei que os líderes bem-sucedidos em todas as esferas da vida possuem um ou mais desses 31 traços de liderança e, em alguns casos, todos. Primeiro, a adoção de um objetivo principal definido e de um plano definido para alcançá-lo. Segundo, escolha um motivo adequado para inspirar a ação contínua em busca de objetivo principal. Não é possível alcançar nada significativo sem ter um motivo definido. Terceiro, aliança de mastermind para adquirir o processo necessário para realizações notáveis. Aquilo que um homem pode alcançar pelo esforço próprio e insignificante, limitando essencialmente a necessidade básica da vida. As grandes realizações sempre são resultados
da organização da mente trabalhando para um fim determinado. 4. Autossuficiência proporciona à natureza a dimensão do objetivo principal. Ninguém pode ir muito longe sem confiar amplamente no próprio esforço, iniciativa e julgamento. 5. Autodisciplina, suficiente para domar e dominar a cabeça e o coração. O homem que não consegue se controlar nunca poderá controlar outras pessoas. Não há exceção a essa regra. Ela é tão importante que provavelmente deveria ter encabeçado a lista das características fundamentais da liderança. 6. Persistência, com base na vontade de vencer. A maioria dos homens são bons iniciadores, mas péssimos consumadores. O homem que desiste aos primeiros sinais de oposição nunca vai muito longe em nenhum empreendimento. 7. Imaginação bem desenvolvida. Líderes capacitados estão sempre procurando novas e melhores maneiras de fazer as coisas. Devem estar atentos às novas ideias e oportunidades para alcançar seu objetivo. O homem que percorre o caminho traçado pelos outros, sem procurar métodos de melhoria, nunca se tornará um grande líder. 8. Hábitos de tomar decisões firmes e imediatas em todos os momentos. O homem que não consegue tomar suas próprias decisões tem poucas chances de induzir os outros e segui-lo. 9. Hábito de basear as opiniões em fatos reais, em vez de confiar em suposições, evidências ou boatos. Líderes capacitados não consideram nada como garantido sem uma razão sólida. Eles se preocupam em conhecer os fatos antes de formar juízos, mas se movem pronta e decididamente. 10. Capacidade de gerar entusiasmo por vontade própria e direcioná-lo a um determinado fim. O entusiasmo descontrolado pode ser tão prejudicial quanto a ausência do seu entusiasmo. Além disso, o entusiasmo é contagiante, assim como a falta dele. Seguidores e subordinados assumem o entusiasmo do seu líder. 11. Senso aguçado de equidade e justiça em todas as circunstâncias. O hábito do favoritismo é destrutivo para a liderança. Os homens respondem melhor àqueles que os tratam com justiça, especialmente quando são tratados de forma justa por homens em posição de grande autoridade. 12. Tolerância. Uma mente aberta. Em todos os assuntos, em todos os momentos. O homem com a mente fechada não inspira confiança em seus associados, e sem confiança é impossível desenvolver uma grande liderança. 13. Hábito de ir além, fazendo mais do que se é pago para fazer, com uma atitude mental positiva e agradável. Esse hábito, por parte de um líder, inspira altruísmo em seus seguidores e subordinados.
Nunca conheci um líder capacitado que não se esforce por todos os momentos para prestar mais serviço do que qualquer outro homem sob sua autoridade. 14. Tato e senso de diplomacia aguçados, tanto em espírito quanto em ação. Em uma democracia livre como a nossa, as pessoas não aceitam amigavelmente atitudes ríspidas em suas relações com os outros. 15. Hábito de ouvir muito e falar pouco. A maioria das pessoas falam demais e diz muito pouco. O líder que conhece seus negócios sabe o valor de ouvir a ponto de vista de outros homens. Talvez tenha 2 ouvidos, 2 olhos e apenas uma boca, para que possamos ouvir e ver o dobro do que falamos. 16. Natureza observadora, o hábito de notar pequenos detalhes. Todo negócio é um conjunto de detalhes. O homem que não se familiariza com todos os detalhes do trabalho, como pelo qual ele e seus subordinados são responsáveis, não será um líder de sucesso. Além disso, o conhecimento dos pequenos detalhes é essencial para a promoção. 17. Determinação, reconhecimento e da derrota temporária não deve ser aceita como um fracasso permanente. Todos os homens que deparam ocasionalmente com a derrota de uma forma ou de outra, o líder de sucesso aprende com a derrota e nunca usa como desculpa para não tentar de novo. A capacidade de aceitar e assumir responsabilidades está entre as conquistas mais lucrativas. É a maior necessidade de todas em toda a indústria de negócio. Paga altos dividendos quando o indivíduo assume a responsabilidade sem ter sido exigido que fizesse isso. 18. Capacidade de suportar críticas sem ressentimento. O homem que fica fulo de ressentimento quando seu trabalho é criticado nunca se tornará um líder de sucesso. Os verdadeiros líderes podem argumentar e tratam de fazer isso. A grandeza faz vista grossa para a pequenez da crítica e segue em frente. 19. Temperança no comer, beber e em todos os hábitos sociais. O homem que não tem controle sobre seu apetite terá muito pouco controle sobre as pessoas. 20. Lealdade a todas a quem a lealdade é devida. A lealdade começa com a lealdade a si mesmo. Estende-se aos associados nos negócios. Deslealdade gera desprezo. Ninguém que morde a mão de que o alimenta pode ser bem-sucedido. 21. Franqueza a quem dê direito. Subterfúgios que induzem o erro são uma muleta ruim em que se apoia os líderes capacitados. Não a utilizam. 22. Familiaridade com os 9 motivos básicos que colocam o homem em ação, já discutidos no capítulo 2, listado aqui, para
revisão, a emoção do amor, a emoção do sexo, desejo de ganhos financeiros, desejo de autopreservação, desejo de liberdade do corpo e da mente, desejo de autoexpressão, desejo de perpetuação da vida após a morte, a emoção da raiva e a emoção do medo. Aquele que não entende os motivos naturais a que os homens respondem não será um líder de sucesso. 23. A atratividade de personalidade suficiente para induzir a cooperação voluntária dos outros. Veja a lista dos fatores da personalidade atraente no capítulo 3. A liderança sólida baseia-se na arte de vender a si mesmo, na capacidade de ser simpático e agradável aos outros. 24. Capacidade de concentrar pela atenção em um objetivo de cada vez. O faz tudo, raramente é bom em alguma coisa. O esforço concentrado concede um poder que não pode ser alcançado de nenhuma outra forma. 25. Hábito de aprender com os próprios erros e com os erros dos outros. 26. Disposição de assumir plena responsabilidade pelos erros dos subordinados sem tentar passar a bola. Nada destrói a capacidade de liderar mais rapidamente do que o hábito de transferir responsabilidades para os outros. 27. Hábito de reconhecer adequadamente os méritos dos outros, especialmente quando fizeram um trabalho excepcionalmente bom. Os homens, em geral, vão trabalhar mais pelo reconhecimento cordial do que seus méritos e do que só pelo dinheiro. O líder de sucesso se esforça para dar créditos aos subordinados. Um tapinha nas costas denota confiança. 28. Hábito de aplicar a regra de ouro em todas as relações humanas. O Sermão da Montanha permanece um clássico de todos os tempos, como regra sólida dos relacionamentos humanos. Inspira coordenação que não pode ser obtida de nenhuma outra forma. 29. Atitude mental positiva em todos os momentos. Ninguém gosta de uma pessoa cética e rabugenta que parece estar de mal com o mundo. Um homem assim nunca se tornará um líder capacitado. 30. Hábito de assumir plena responsabilidade por todas as tarefas realizadas, independentemente de quem realmente tenha feito o trabalho. Talvez essa qualidade devesse ser encabeçado na lista e deveria encabeçar se as qualidades de liderança tivessem sido listadas em ordem de importância. 31. Senso de valores aguçados, a capacidade de avaliar à luz do bom senso sem ser guiado por fatores emocionais, o hábito de fazer as coisas mais importantes primeiro. Todas essas qualidades de liderança
podem ser desenvolvidas e aplicadas por qualquer pessoa de inteligência mediana. Ponto. Pergunta. A partir da sua análise, parece que a liderança bem-sucedida é, em grande parte, um estado ou uma atitude mental? Resposta. Liderança não é apenas uma questão de atitude mental adequada. Apesar de ser um fator importante. O líder de sucesso deve saber qual é o objetivo de sua vida de trabalho. Os homens não gostam de seguir um líder que, obviamente, sabe menos sobre o seu trabalho do que eles. Pergunta: todos os homens são capazes de se tornar líderes de sucesso? Resposta: de maneira nenhuma. Você ficaria surpreso em saber quão poucos homens inspiram a liderança. A maioria não quer assumir as responsabilidades de liderança. Outros carecem de ambição para fazer o esforço extra necessário exigido pela liderança de sucesso. Ponto. Pergunta: qual é o melhor método para inspirar os homens a se tornarem líderes nas ocupações que escolheram? Resposta: como já disse, os homens fazem as coisas por um motivo. A melhor maneira de inspirar liderança é plantar na mente de um homem um motivo definido que o obrigue a adquirir as qualidades de liderança. O motivo de ganhos financeiros é um dos mais populares. Quando um homem decide acumular riqueza ou obter sucesso, em geral, começam a exercer as prerrogativas de iniciativa pessoal, de maneira a desenvolver a liderança. Ponto. Pergunta: então você acredita que não seria aconselhável desencorajar o desejo da riqueza pessoal? Resposta: deixa-me responder dessa forma. O país é reconhecido no mundo inteiro por ter mais líderes na indústria e nos negócios do que qualquer outra nação. Esses líderes desenvolvem suas qualidades de liderança em resposta ao desejo de riqueza. Obviamente, qualquer coisa que acabasse com esse desejo atingiria diretamente as raízes dos nossos recursos naturais, a maior parte dos quais consiste da capacidade criativa dos homens que gerenciam a indústria. Ponto. Pergunta: você diria que o desejo de riqueza pessoal é o único motivo pelo qual inspirou tantos americanos a desenvolver as qualidades de liderança? Resposta: de maneira alguma. Temos muitos líderes cujas principais motivações são a construção e a criação. O orgulho da realização pessoal é um forte fator no modo de vida americano. Depois que um homem adquire liderança econômica, começa a motivar-se principalmente pelo orgulho da realização. Um homem pode
fazer apenas uma refeição de cada vez, usar uma muda de roupa de cada vez, dormir em uma cama. Depois que adquire a liderança em relação a essas necessidades, começa a pensar em termos de desejo de reconhecimento público. Deseja tornar-se reconhecido como uma pessoa bem-sucedida. Pode haver alguns homens com o instinto acumulativo da avareza, mas a maioria dos americanos de sucesso pensam em termos do uso que podem dar dinheiro em vez de esforçar-se em acumular dinheiro apenas para tê-lo. Foi o desejo da autoexpressão pelo uso do dinheiro que faz dos Estados Unidos a grande nação industrial que é hoje. Ponto. Pergunta. Deduz, então, que a posse de uma grande riqueza pode ser uma bênção ou uma maldição de acordo com o uso que ela faz? Resposta. É exatamente o que penso. Pegue John Rockefeller como exemplo. Ele acumulou uma imensa fortuna, mas cada dólar está trabalhando, expandindo, gerando algum tipo de utilidade industrial, comercial ou filantropa. Pelo uso do dinheiro, ele dá emprego a muitos milhares de homens, mas o dinheiro serve com um objetivo ainda maior. Com a Fundação Rockefeller, a fortuna de Rockefeller serve à humanidade em dezenas de maneiras que nada tem a ver em gerar mais lucro. Sua fortuna luta contra doenças e ajuda a conter os inimigos da humanidade e outras forças e outras formas. Auxilia em novas descobertas como pesquisas científicas, cujos benefícios se estenderão a gerações por vir. Ponto. Pergunta. Então, você diria que o povo americano também se beneficia pela maneira que Rockefeller exerceu sua iniciativa pessoal na acumulação de riqueza? Resposta. Não apenas o povo americano, mas as pessoas de todo o mundo se beneficiam de sua iniciativa e seu espírito aquisitivo. Este país precisa de ser e de mais homens como Rockefeller, não menos. Pegue James Will como outro exemplo. Por sua iniciativa pessoal, construiu o grande sistema ferroviário transcontinental que atravessou milhões de hectares de terra não utilizadas e aproximou os oceanos Atlântico e o Pacífico. Seria difícil estimar o quanto este único homem contribuiu para a riqueza dos Estados Unidos, pelo exercício da iniciativa pessoal. Provavelmente bilhões de dólares. A fortuna pessoal que ele acumulou não é nada em comparação aos benefícios das suas atitudes que trouxeram à nação como um todo. Ponto.
Pergunta: você poderia incluir-se nessa categoria também? Você se importaria de estimar quanta riqueza sua iniciativa pessoal acrescentou ao país? Resposta: prefiro falar das realizações dos outros, que fizeram mais do que eu. Mas se você insistir nessa resposta, deixe-me chamar sua atenção para o impulso dado na construção de arranha-céus. Desde que meus associados descobriram métodos melhores e mais econômicos de produzir aço, você sabe, é claro, que construir um arranha-céus moderno seria impossível sem o uso da estrutura de aço. O arranha-céu também seria uma impossibilidade econômica se o aço continuasse tão caro quanto era quando entrei neste ramo. Demos ao país um produto melhor do que tudo que havia antes de entrarmos no ramo de produção de aço e diminuímos o preço a ponto de o aço poder ser utilizado como substituto de produtos menos satisfatórios, como madeira e materiais de menor durabilidade. Quando entrei no ramo da siderúrgica, o aço era vendido por cerca de $130 a tonelada. Baixamos o preço para cerca de $20 a tonelada. Além disso, melhoramos tanto a qualidade que ele agora pode ser vendido em dezenas de formas diferentes, para as quais até então não ser mais adequado. Ponto. Pergunta: sua principal motivação era ganhar dinheiro? Resposta: não. Minha motivação principal sempre foi tornar os homens mais úteis para si mesmos e para os outros. Como você deve ter ouvido, tive o privilégio de tornar mais do que os homens milionários. E a maioria deles começou a trabalhar comigo como operários comuns. Mas o dinheiro que acumularam não é uma coisa importante que eu gostaria de destacar. Ajudando-os a acumular dinheiro, ajudei-os a se tornarem um grande triunfo para esta nação, inspirando-os a exercer a iniciativa própria. Fiz com que começassem a prestar um serviço útil que tem contribuído enormemente para o desenvolvimento de grande sistema industrial dos Estados Unidos. Veja, portanto, que esses homens se tornaram mais do que meros proprietários de riqueza, tornaram-se usuários inteligentes de sua riqueza e, como tal, proporcionaram o emprego para muitos milhares de homens. Como eu já mencionei, a riqueza consiste de coisas materiais e experiências humanas adequadamente misturadas. A parte mais importante da mistura é a cabeça, a experiência, a iniciativa pessoal e o desejo de construir e criar.
Sem essas qualidades, o dinheiro seria inútil. Compreenda essa verdade e você terá um melhor entendimento da riqueza e da natureza americana. Somos uma nação rica porque temos um grande número de pioneiros cujo orgulho da realização pessoal seduziu-os a exercer o dinheiro da iniciativa individual em todas as formas de atitude industrial e de negócios. Esses homens podem pensar que foram motivados pelo desejo de riqueza pessoal, mas a verdade é que foram influenciados muito mais pelo desejo da realização pessoal. Independentemente dos motivos pelos quais foram acionados, eles ajudaram a converter um vasto deserto conhecido anteriormente como Terra dos Índios, na nação mais rica e mais progressista do mundo. Isso não poderia ter sido realizado sem o exercício livre e voluntário da iniciativa pessoal de homens que fizeram esse trabalho. Ponto. Pergunta: qual foi o papel do governo americano no desenvolvimento da indústria? Resposta: um papel muito necessário, na verdade. Se você ler a Declaração da Independência e a Constituição dos Estados Unidos, verá claramente que os homens que redigiram esses documentos fundamentais tinham a intenção de adotar um povo americano de todos os direitos e oportunidades concebíveis para o livre exercício da iniciativa pessoal, em nenhuma outra forma de governo. Os homens recebem um incentivo tão decisivo para exercer a iniciativa pessoal. Ponto. Pergunta: então você não vê nenhuma razão para mudarmos nossa forma de governo? Resposta: não. A menos que encontremos maneiras ainda melhores de influenciar os homens a tomar posse de suas mentes e usar suas habilidades por iniciativa própria. Nossa forma de governo não é perfeita, mas é a melhor que o mundo conhece por enquanto. Ela oferece muito mais liberdades e privilégios para o uso da iniciativa pessoal do que a maioria dos homens usa de forma inteligente. Por que mudá-la? Antes de que o povo americano consiga aproveitar oportunidades que ela oferece? Mexer nas coisas que estão funcionando satisfatoriamente é uma atitude que mete os homens em dificuldades. Esse tipo de iniciativa pessoal deve ser desencorajado, costuma ser chamado de curiosidade intrometida. Se um homem tem boa saúde, deve tratar a vida e não interferir com a natureza, experimentando curas para doenças das quais ele não sofre. No entanto, existem pessoas que não seguem essa regra. São conhecidas como hipocondríacas e estão sempre sofrendo de alguma doença imaginária. Temos uma situação econômica saudável neste país. Temos muito mais recursos ainda não explorados do que aqueles que estamos usando. Não vamos testar novos sistemas econômicos.
Em vez disso, vamos fazer uso mais inteligência do sistema natural, ou atual, a fim de que possamos utilizar melhor os nossos grandes recursos. Nações que estão sempre testando seus sistemas de governo econômico passam envolvidas em revoluções e contra-revoluções a maior parte do tempo. Grande parte do sucesso é devido ao espírito de relacionamento harmonioso entre os Estados da União. Essa harmonia é resultado direto da nossa forma de governo, que sabiamente fornece um incentivo para a harmonia entre as pessoas. A união faz a força, e isso é verdade, tanto para grupos empresariais e industriais, quanto para a relação entre os estados. Ponto. Pergunta: qual você acredita ser o maior mal que poderia limitar o sucesso do povo americano como um todo? Resposta: qualquer coisa que fracassasse o espírito de harmonia entre as pessoas. Nossa atitude de objetivo é nosso maior patrimônio nacional. É muito mais importante do que todos os nossos recursos naturais, pois sem ela poderíamos nos tornar vítima de qualquer nação gananciosa que desejasse tomar os nossos recursos naturais. Travamos uma guerra trágica entre o nosso próprio povo para manter a unidade nacional. Embora memórias desta guerra possam permanecem na mente de algumas. Hoje, todos nós reconhecemos que a separação dos estados teria significado o início da nossa desintegração. E eu bem poderia acreditar que o maior mal que pode atingir uma indústria ou empresa é aquela que perturba a relação de trabalho harmoniosa entre os envolvidos. Os negócios são bem-sucedidos em virtude de cooperação amigável e dos envolvidos. A iniciativa pessoal é uma força do bem somente quando os homens combinam sua experiência e habilidades e trabalham para um fim comum em espírito de harmonia e compreensão. Ponto. Pergunta: então você não vê com bons olhos aqueles que se ocupam em gerar conflitos, ódios e inveja entre os homens envolvidos na operação do sistema industrial norte-americano? Resposta: não. Essa forma de iniciativa pessoal pode ajudar alguns, mas destrói os direitos de muitos. Na nossa indústria, nunca tive nenhum mal-entendido com aqueles que trabalham para mim, exceto os que foram inspirados por agitadores profissionais que lucram perturbando as relações humanas. Essa é a pior de todas as formas de iniciativa pessoal. Como eu poderia ter qualquer mal-entendido com um homem que, desde o trabalhador mais humilde
sabiam que a porta da oportunidade estava aberta dia e noite para aqueles que quisessem ganhar mais, tornando-se mais valiosos. É improvável o homem que ajuda assalariados a promoverem-se de operários a milionários, como fiz sempre que tive a oportunidade. Ter algum mal entendido com seus homens, se for deixado em paz para lidar com eles, baseado na livre iniciativa. Ponto. Pergunta: mas não existe alguns empregadores que não têm uma atitude tão construtiva em relação com os funcionários? Não existe alguns empregadores que clamam avidamente por mais do que a sua parte dos negócios? Resposta: sim, há alguns. Sempre houve, sempre haverá homens gananciosos, mas eles não duram muito tempo. A competição logo os elimina. Essa é uma das vantagens do sistema de livre iniciativa que operamos nos Estados Unidos. Aqui, um empregador deve agir direito ao ceder o espaço, e ele não pode se dar às custas dos empregados. Ele não pode se dar bem. Os concorrentes tratam disso. Ponto. Pergunta: quando e em que circunstâncias alguém deve começar a exercer a iniciativa pessoal? Existem circunstâncias favoráveis para as quais pode-se exercer a iniciativa proveitosa e perfeitamente, enquanto outras circunstâncias tornam-se aconselhável permanecer totalmente inativo? Resposta: a hora para começar a exercitar a iniciativa pessoal é imediatamente após a decisão definitiva quanto ao objetivo que se deseja alcançar. Esse é o exato momento que começa. Se o plano escolhido revelar-se fraco, pode ser substituído por um melhor. Mas qualquer tipo de plano é melhor do que a procrastinação. O mal universal do mundo é a procrastinação. O terrível hábito que as pessoas têm de esperar para começar alguma coisa na hora certa, isso causa mais fracassos do que todos os planos fracos do mundo. Ponto. Pergunta: mas não se deve consultar os outros e obter opinião antes de dar início a planos importantes? Resposta: opiniões são como areia no deserto. A maioria delas tão incerta quanto. Todo mundo tem uma opinião sobre praticamente tudo, mas a maioria não é digna de confiança. O homem que hesita em porque quer a opinião dos outros antes de começar a exercer a iniciativa pessoal, normalmente acaba não fazendo nada. Claro que existe
exceções à regra, mas momentos em que o conselho dos outros é absolutamente essencial para o sucesso, mas se você refere-se às opiniões improdutivas de espectadores, deixa para lá. Evite como se fosse uma epidemia, pois é exatamente isso que as opiniões ociosas são, uma doença. Todo mundo tem um monte delas, e a maioria das pessoas as distribui livremente, sem ser isoladas ou solicitadas. Se você quer uma opinião na qual possa confiar, consulte uma autoridade no assunto. Pague pelo conselho, mas evite opiniões gratuitas, pois, em geral, valem exatamente o que se pagam por elas. Lembro-me muito bem do que alguns conhecidos disseram quando souberam que eu estava planejando baixar o preço do aço para $20 a tonelada. Ele vai falir, gritaram. Deram conselhos sem eu pedir. Ignorei e fui adiante com meus planos. O aço caiu para 20 toneladas. $20 a tonelada. Quando Henry Ford anunciou que iria fabricar um automóvel confiável por menos de $1.000, gritaram, ele vai falir. Mas Ford seguiu com seus planos, e um dia ele será o fator dominante de uma das maiores indústrias dos Estados Unidos, e ele não vai falir. Quando Colombo anunciou que navegaria com seus barquinhos por um oceano desconhecido e descobriria uma nova rota para a Índia, os céticos brandaram. Ele é louco. Ele nunca voltará. Mas ele voltou. Quando Copérnico anunciou que tinha inventado um instrumento com o qual revelava mundos ocultos nunca antes vistos com os olhos humanos, os mesmos camaradas de opinião grátis vaiavam, herege, jogaram-no na fogueira. Queriam mesmo queimá-lo por se atrever a usar iniciativa própria. Quando Alexandre Graham Bell anunciou que tinha inventado um telefone com o qual as pessoas podiam conversar entre si a longa distância com o uso de fios, os incrédulos berraram. Pobre Alex, ficou louco. Mas Bell foi em frente com a sua ideia e aperfeiçoou-a, embora não parecesse ser a hora certa. E você também vai cruzar com esse pessoal de opinião grátis, que passa o tempo tentando desencorajar os outros a usar a iniciativa própria para você ouvi-los brandar. Ele não pode fazer isso. Não pode dar ao mundo uma filosofia de realização individual, porque ninguém nunca fez isso antes. Mas, se seguir o meu conselho, você irá em frente e fará seu julgamento baseado na sua iniciativa. Quando tiver sucesso, e você terá sucesso, o mundo irá coroá-lo e colocará seus tesouros nos seus pés. Mas não antes de você correr o risco e provar solidez das suas ideias. Não.
Não fique desanimado se outros lhes disserem que não é a hora certa. Sempre é a hora certa para o homem que sabe o que quer trabalhar para alcançar seu objetivo. O mundo precisa de uma filosofia de realização individual. Sempre precisou. Vai em frente e supra essa necessidade. Não importa quanto tempo leve ou quantos sacrifícios tenha que fazer para concluir o trabalho. Faça o melhor trabalho que puder e você aprenderá pela experiência que seus arautos de calamidades não passam de um bando de seres humanos desiludidos, sofrendo um complexo de inferioridade porque descuidaram de usar a iniciativa própria. Ponto. Pergunta. Essa foi uma fala uma fala e tanto. E suponho que dirija principalmente a mim. Resposta. Sim, foi dirigida a você. E, pelos seus esforços, espero que venha a servir a gerações ainda não nascidas por muito tempo depois do meu falecimento. O mundo precisa de homens que tenham coragem de agir por iniciativa própria. Além disso, homens desse tipo determinam seu preço e o mundo paga de bom grado. O mundo recompensa voluntariamente os homens de iniciativa. O privilégio de iniciativa pessoal é uma parte importante de modo de vida americano, mas o privilégio não vale nada se não for exercido. O que mais precisamos aqui nos Estados Unidos é uma campanha contínua de um único objetivo: manter o povo inspirado pelo desejo de aproveitar as oportunidades dispensáveis para a acumulação da riqueza. O governo deveria realizar uma campanha concebida inteiramente para chamar a atenção das pessoas sobre a natureza e alcançar e o alcance das oportunidades disponíveis. Ponto. Pergunta. Então, você acredita que existem oportunidades suficientes para o sucesso individual de todas as pessoas dos Estados Unidos? Resposta. Sim. Existe uma oportunidade equivalente à ambição e à capacidade de cada pessoa nos Estados Unidos. Mas a oportunidade não vai atrás do homem. A ordem deve ser invertida imediatamente. O esforço individual organizado, as melhores oportunidades estarão disponíveis àqueles mais capazes de organizar e direcionar seus esforços. Ponto. Pergunta. Alguns podem não compreender o que é o termo esforço individual organizado. Significa, poderia ser o seu entendimento desse princípio? Qual seria? Resposta. Esforço individual organizado consiste no procedimento
bem definido pelo qual um indivíduo pode promover-se a qualquer posição ou adquirir qualquer objetivo material que deseje. As medidas a serem tomadas são as seguintes: primeiro, escolha um objetivo definido. Segundo, criação de um plano para alcançar o objetivo. Terceiro, a ação contínua para a realização do plano. Quarto, aliança com aqueles que irão cooperar na realização do plano. 5. Agir o tempo todo por iniciativa própria. Esforço individual organizado poderia ser brevemente descrito como ação planejada. Qualquer ação baseia-se em um plano definido, bem maior e tem chance de sucesso do que o esforço de natureza aleatória e desorganizada, como aquele que, na maioria das vezes, as pessoas se envolvem. É impossível haver liderança capacitada sem esforço individual organizado. As duas principais diferenças entre um líder e um seguidor são as seguintes. Primeiro, o líder planeja cuidadosamente seus esforços e, segundo, age por iniciativa própria, sem que alguém diga o que fazer. Se você deseja encontrar um líder em potencial, olhe à sua volta, até encontrar um homem que toma suas próprias decisões, planeja seu trabalho e realiza seus planos por iniciativa própria. Em tal homem, você encontrará os requisitos principais para a liderança. Esse tipo de homem foi pioneiro na indústria americana e devemos a ele o crédito pelo grande sistema industrial americano, invejado pelo resto do mundo. Ponto. Pergunta. E sobre a qualidade de gênio? Os líderes da indústria e dos negócios são abençoados com algum tipo de genialidade que a maioria das pessoas não possui? Resposta. Agora você mencionou a falácia, que enganou mais gente do que qualquer outra ideia equivocada. A palavra gênio. Frequentemente é muito mal empregada. Em geral, é usada para explicar realização bem-sucedida, porque a maioria das pessoas não tem tempo para investigar e descobrir como os outros triunfaram. Pessoalmente, não sei o que é um gênio. Nunca vi um, mas tenho visto muitos homens bem-sucedidos que são chamados de gênios. A análise da causa de um sucesso mostraria que são pessoas, são homens comuns que descobriram e aplicaram certas regras que lhes permitiram chegar aonde chegaram. Toda pessoa normal tem dentro de si a potencialidade de chamar, que chamamos de genialidade, e em uma área de atuação ou outra, dependendo das preferências do indivíduo, dos traços inatos do caráter e da ambição. Eu diria que a qualidade mais
próxima da genialidade que consigo descrever é o desejo obsessivo de fazer alguma coisa e fazê-la bem, mas a disposição de agir por iniciativa própria, daí em diante. Genialidade é apenas uma questão de esforço individual, organizado, executado de modo persistente. O homem que sabe exatamente o que quer e está determinado a obtê-lo, está mais próximo possível de que posso pensar como definição do que alguns chamam de gênio. Este homem tem uma chance de sucesso acima da média. E quando alcança o sucesso, o mundo é capaz de olhar para ele na hora do triunfo e atribuir essas realizações ao que acredita ser de genialidade. Ponto. Pergunta: mas a questão da educação não influencia nas realizações pessoais? Não é verdade que o homem educado tem melhores chances de sucesso do que o homem que carece de educação? Resposta: muitos homens são escolarizados, mas poucos são educados. Um homem educado é aquele que aprendeu a usar sua mente para obter tudo o que deseja, sem violar os direitos dos outros. A educação, portanto, vem da experiência e do uso da mente e não apenas na aquisição do conhecimento. O conhecimento não tem valor até que seja expresso na forma de algum serviço útil. É aqui que a iniciativa pessoal começa a provar a sua importância como elemento essencial de sucesso. Para responder à sua pergunta em termos mais específicos, um homem educado tem melhores chances de sucesso do que aquele que não tem educação. Apenas se aplica sua educação na realização de um objetivo definido. Como demasiada frequência os homens confiam na posse do conhecimento para substituir o esforço individual organizado. Querem ser pagos por aquilo que sabem e não por aquilo que fazem com seu conhecimento. Este ponto é importante. Ouvi dizer que alguns empresários bem-sucedidos hesitam em contratar homens que acabaram de fazer a sua faculdade, pois muitos graduados têm muito mais o que desaprender. Antes que um homem se torne útil nos assuntos práticos dos negócios, falando por mim, prefiro graduados na faculdade para cargos de responsabilidade, mas prefiro que venham a mim com uma mente aberta, buscando mais conhecimento. Prefiro aqueles que têm um bom conhecimento de pontos fundamentais do que dos truques de ofício. Prefiro os que sabem a diferença entre a teoria e a prática. Há uma grande vantagem
na maioria dos graduados universitários, sobre aqueles que não têm uma formação. A faculdade ajuda a organizar o conhecimento. Conhecimento organizado tem pouquíssimo valor. Ponto. Pergunta: você acredita que a presteza na aplicação da iniciativa individual é uma característica inata que uma pessoa não tem ou não tem de acordo com a natureza dos seus dons hereditários? Resposta: a observação das pessoas me forçou a concluir que a iniciativa pessoal é fortemente baseada nos desejos de ambição pessoais. O homem que parece não ter iniciativa individual despreza e age rapidamente por iniciativa própria, quando fica obcecado por algum desejo ou objetivo definido. Ponto. Pergunta: você diria, então, que o desejo pessoal é o início de toda a realização individual? Resposta: sim. Sem dúvida. Definições é um objetivo, é o resultado do desejo. Quando os desejos de um homem assumem a própria proporção de sua obsessão, ele geralmente começa a transformá-los em seu equivalente físico pela definição de objetivo. Desejo, portanto, é o ponto de partida de todas as realizações individuais. Até onde sei, não existe motivo convincente a não ser o desejo de que inspirar um homem a agir por iniciativa própria. Aqui reside o segredo da influência que algumas pessoas têm sobre os maridos. Ou melhor, algumas esposas têm sobre o marido. Quando uma esposa deseja riqueza e sucesso, ela pode transplantar esse desejo para a mente do marido e levá-lo a agir de forma a ter sucesso. Tenho conhecimento de vários casos assim, mas em algumas análises, o desejo de riqueza ou sucesso deve se tornar um motivo definido do marido. A presença de um desejo fundamental enraizado na mente de um homem tende a colocá-lo em ação como nada mais pode fazer. Ponto. Pergunta: então você acredita que seja verdade, como disse um filósofo, que a falha dos homens consiste em mirar baixo e não nas estrelas? Resposta: nada pode substituir um grande objetivo.
Quando um homem foca a mente na realização de um objetivo definido, os poderes do universo parecem estar do lado dele. Ele começa a fazer uso de todos os meios disponíveis para garantir o objeto e os seus desejos. A primeira coisa que vem em auxílio é o direito ao exercício da iniciativa individual. Os desejos pessoais só podem ser atendidos pelo exercício da iniciativa pessoal. Se a iniciativa assume a forma de esforço individual organizado, as chances de sucesso são consideravelmente multiplicadas. Quando um homem analisa a realização individual dessa maneira, aprende rapidamente que nenhuma grande realização é possível sem a aplicação do esforço individual organizado. O uso desse princípio para a realização de desejos não é opcional, é imperativo. Ponto. Pergunta. A partir da sua análise de esforço individual organizado, presumo que esse princípio possa ser aplicado pelo homem que com pouca escolaridade, bem como pelo homem com muita escolaridade, pois não é essencialmente para parte da educação, segundo a interpretação popular da palavra educação? Resposta. Para que você não fique confuso sobre esse ponto, deixe-me esclarecer que nenhum homem é educado no verdadeiro sentido da palavra, até adquirir um conhecimento prático do princípio de esforço individual organizado. Agir de forma ordenada e bem organizada rumo a um fim definitivo é precisamente o processo de uma pessoa educada. Retorne à definição da palavra educação. Estude com cuidado e você perceberá que a aplicação da educação não deixa alternativa senão a ação baseada no esforço individual organizado que você poderia afirmar apropriadamente que o esforço individual organizado é educação. Ponto. Pergunta. Você que disse que o momento certo para começar alguma coisa é quando se decide fazê-lo. Deve haver um plano que possa influenciar as escolas públicas e a ensinar a filosofia da realização pessoal tão logo seja publicada em forma de livro. Portanto, gostaria de saber como você faria para introduzir a filosofia nas escolas públicas. Resposta. Você pediu que eu planeje um trabalho que exigirá muitos anos até a conclusão. E muitos passos terão que ser dados para que por você antes que o trabalho seja terminado. Em termos gerais,
você deve proceder assim. Primeiro, terá que publicar a filosofia em livros de estilo popular e apresentá-la a indivíduos que têm o desejo de chegar à frente mediante a aplicação de regras definidas. Se você tiver sorte de encontrar um editor que impulsione a venda de seus livros, poderá fazer um ótimo trabalho de distribuição dentro de 3 a 5 anos. E, em segundo lugar, deve começar a treinar docentes capazes de ensinar a filosofia, e de modo que, quando chegar a hora, você possa fornecer professores às escolas públicas. Enquanto isso, antes que as escolas públicas precisem deles, esses professores podem ganhar a vida organizando turmas particulares. Em terceiro lugar, você deve organizar sua própria escola particular para ensinar a filosofia à distância, colocando-se assim em posição de alcançar homens e mulheres de todas as partes do país. Em quarto lugar, deve providenciar com seu editor a tradução da filosofia para línguas estrangeiras, para que fique disponível à população dos Estados Unidos que não fala inglês. Eles precisam de tal lição sobre o americanismo. Esse plano também lhe fornecerá meios de difundir a filosofia em outros países. Quando estiver cumprido essas etapas, o público geral estará tão consciente da filosofia do sucesso que as escolas públicas ficarão atraídas por ela. O tempo exigido para tudo isso pode chegar até 10 anos, dependendo, é claro, do tipo de líder que você se provar. Ponto. Pergunta. Em outras palavras, cabe a mim colocar em prática aquilo que estou querendo ensinar aos outros? Essa é a ideia? Resposta. A ideia é exatamente esta. Você não apreciaria um médico que se recusasse a tornar do seu próprio remédio se estivesse doente? Você deve se tornar a melhor propaganda da filosofia da realização pessoal, demonstrando que ela funciona para você. Ponto. Pergunta. Você quer dizer que devo convencer a filosofia em uma grande riqueza e provar sua solidez? É isto? Resposta. Depende totalmente de você. Ou do que quer dizer com riqueza. Existem muitas formas de riqueza, você sabe. No que tange à acumulação de dinheiro, você pode adquirir tudo do que precisa. E muito mais, aplicando a filosofia. Mas gostaria de chamar sua atenção para uma forma de riqueza indisponível que transcende ao longe de qualquer coisa que o dinheiro representa. As riquezas que tenho em mente são tão estupendas, tanto quanto em qualidade, quanto em quantidade.
Você pode se surpreender quando eu descrevê-las, porque pode ficar ainda mais surpreso quando eu disser que as riquezas que tenho em mente não virão só para você, mas se tornarão propriedades dos povos do mundo. Se reconhecer as vastas possibilidades da perspectiva que estou prestes a descrever, a seguir, as sugestões que ofereço, você poderá ver em dia que sua riqueza será muito maior do que eu possuo. O desafio do mestre do aço para o seu protegido. Então, aqui está o quadro. Antes de descrevê-lo, aviso que você será pressionado, pois suas qualificações como líder estarão reveladas precisamente como são, mas também estarei sob pressão, pois escolhi você entre todos os homens que conheço como os mais capacitados para levar a filosofia da realização pessoal às pessoas. Primeiro, quando tiver absorvido todo o conhecimento que vou transmitir a respeito da filosofia do sucesso e que coletei pela experiência, você estará de posse da maior parte das minhas riquezas. Some a isso o valor da riqueza que irá adquirir dos outros homens bem-sucedidos, que colaborarão com você na organização da filosofia e estará de posse da maior parte da verdadeira riqueza apresentada pelo sistema americano. A soma total dessa riqueza será, por demais, fabulosa, para se fazer uma estimativa, pois será de tal natureza que pode ampliar sua riqueza de todas as pessoas dos Estados Unidos, para não fazer e para não falar dos povos de outras nações. Segundo, você terá demonstrado solidez do princípio de ir além, forçando o mundo a reconhecê-lo como o organizador da primeira filosofia prática da realização individual, uma honra em comum, pois ninguém antes tentou oferecer às pessoas essa filosofia, embora a necessidade sempre tenha existido. Terceiro, chegará o momento em que a unidade de objetivo do povo norte-americano será perturbada pela infiltração de ideias nascidas no exterior, que não se harmonizam com o modo de vida americano. E as pessoas estarão preparadas por causa, além do seu controle, para uma filosofia confiável que possa restaurar a harmonia. Neste ponto, a roda da fortuna revelará seu número e sua grande oportunidade terá chegado. Você não terá que induzir as pessoas a aceitarem a filosofia. Elas farão isso voluntariamente. Já posso ver esta oportunidade em andamento. A semente pode ser encontrada no espírito de ganância crescente, pelo qual os homens se esforçam para obter algo em troco de nada. A semente está ganhando
terreno, nos elementos perturbadores e começaram a ameaçar a harmonia entre as indústrias e seus trabalhadores. Filosofias subversivas encontrarão um solo conveniente para a germinação dessa semente nas organizações trabalhistas. É aí que a discórdia se tornará óbvia. Primeiro, os agitadores profissionais darão jeito de infiltrar-se nas organizações trabalhistas para usá-las como forma de minar a indústria americana. A perturbação pode resultar em algum tipo de revolução que atacará as raízes fundamentais do americanismo, mas ele seguirá seu curso. E o povo americano irá se recuperar do choque. As pessoas começarão a procurar uma saída, como o povo americano sempre fez, quando sobrevém uma emergência. Então, a sua grande oportunidade terá chegado. O primeiro da construção do modo de vida americano terá começado. E a filosofia que você tiver organizado por ter ido além se tornará, pela necessidade, o meio pelo qual a harmonia será restaurada. Se você fracassar em ver esse quadro como eu pintei, seu fracasso será meu também, pois escolhi você como um emissário para levar a cabo a maior tarefa que eu já dei a qualquer homem. Se você fizer seu trabalho como eu acredito que possa fazê-lo, o mundo inteiro ficará mais rico. Mais rico não apenas em coisas materiais, mas rico em compreensão espiritual, em a qual nenhuma forma de riqueza pode durar muito. Espero que você tenha reconhecido o fato de que a filosofia da realização pessoal engloba não só as regras do sucesso material, mas também os princípios expostos pelo mestre do Sermão da Montanha. Tudo o que queres que os homens vos façam, fazei-o vos a eles. A menos que compreenda o significado mais amplo da filosofia, você perderá as maiores possibilidades da sua missão. As pessoas do mundo estão se tornando espiritualmente falidas, estão se afastando dos princípios do cristianismo para abraçar os princípios do paganismo. Elas podem ser redirecionadas para os verdadeiros princípios da civilização, convertendo sua maior riqueza em um irresistível poder de atração. Essa fraqueza é o desejo por coisas materiais. Muito bem. A filosofia da realização pessoal proporciona a única estrada segura conhecida para a acumulação da riqueza material, mas fornece meios de recuperação espiritual. Portanto, ao dar às pessoas aquilo que elas desejam, você estará concedendo também aquilo que mais precisam. Certamente você não se perderá nisso.
Assim, esse quadro que eu acabei de desenhar, você tem uma clara descrição de uma oportunidade que nenhum outro filósofo americano jamais teve. Essa oportunidade pode torná-lo um grande servo do povo americano. Agora, tem um último conselho. Desenvolva a humildade no coração. Não fique excessivamente impressionado com a sua própria importância. Aceite sua missão com um privilégio pelo qual ser grato e não como uma vantagem da qual vangloriar. Lembre-se, sempre que o maior dentre vós será o vosso servo. Ponto. Nenhum homem é livre até aprender a pensar por si e adquirir a coragem de agir por iniciativa própria. Fim do capítulo 6.